Fala, gurizada, estamos entrando no ar nessa terça-feira, dia em que o Internacional entra em campo pela primeira vez nesse ano no estádio Beira-Rio, que recebe a segunda partida da Libertadores e, mais uma vez, o Internacional é o Brasil, é o Rio Grande do Sul na Libertadores. E um jogo que vale muito para o Internacional, uma pressão muito grande em cima do Miguel Ángel Ramírez, que perdeu na estreia. Agora precisa pontuar. E também pelo lado do Grêmio, que joga na quinta-feira contra o Lanús, mas com uma declaração do Douglas Costa. E aí, eu conto ou vocês contam? Quem nos conta é o Wesley, que está aí mais uma vez no estúdio. Primeiro, quero dar uma boa tarde para quem está acompanhando o programa, dar uma boa tarde para o Eric também. Douglas Costa, para mim, é uma incógnita. Vamos começar, Wesley, falando do Inter, já que tu tá vestido aí com as cores do Colorado. Olha os caras querendo granalizar um casaco. Vamos lá. Não, mas eu não vou entrar na discussão aí do Inter. Agora, que baita pressão que tem o Miguel hoje, depois de fazer um jogo que alguns classificaram como fiasquento no primeiro jogo da estreia da Libertadores, que teve altitude sim, mas o Inter jogou muito mal escalado, sem nenhuma orientação dentro do campo, e agora fica uma pressão enorme para esse jogo. Duas coisas eu quero dizer aqui. A primeira é que o Miguel Ángel Ramírez não tem que dar bola para pressão. É um bom treinador, tem condições e vai fazer o que puder para realizar um bom trabalho. Outra coisa, estava escutando uma análise essa semana do pessoal do antigo Esporte Interativo, que hoje é a TNT Esportes, da qual a Conmebol nunca organizou uma final de Libertadores na altitude. Ou, pelo menos no modelo atual da Libertadores, não vai fazer isso. Supomos lá que chegue um River Plate e Flamengo na Libertadores outra vez. A Conmebol não vai mandar os jogos em La Paz, porque sabe que a altitude é uma vantagem clara para um dos lados. Não estou aqui dizendo que só a altitude foi responsável pelo negócio do Inter. Não é isso. Só que eu acho que é uma clara vantagem para um dos lados. O lado que vai jogar em casa, consequentemente leva essa vantagem. Mas então tu quer dizer que a derrota do Inter cai nas costas Um tanto cai. Não que não isente jogadores e comissão técnica de responsabilidade. Mas eu acho que isso aí é uma questão um tanto lógica. Um Internacional mal escalado, é bom lembrar. Patrick no banco, Maurício o tempo todo jogando. Sem nenhuma criatividade. O Dourado depois foi jogar na defesa. Rodinei para a lateral esquerda. Ele achou que era o Zico pela lateral esquerda. Mal organizado dentro de campo, um espaçamento entre defesa, ataque, essa ligação. Críticas muito pesadas ao próprio Miguel Ángel Ramírez, que depois, jogo do Gauchão, goleou o Sportivo, vem de uma goleada contra o Sportivo, 5-0, jogou com os reservas, mas tem uma pressão muito danada nesse jogo, Wesley. Não vejo pressão nenhuma, vejo uma necessidade de se dar sequência para um trabalho. Por que as pessoas não fazem pressão no Odair Hellmann quando estava aqui? Por que não diziam que ele tinha que ir correr atrás do resultado? Era assim com o Cudê também, as pessoas não entendem que se deve dar espaço para novos profissionais. Ele não fez o time jogar em 25 jogos, 30 jogos aí. Eu entendo alguma coisa. Agora, o cara querer vir me falar que o Miguel Ángel Ramírez está errado aí, há 2, 3 meses treinando o clube, isso aí para mim não dá. Não, eu também, eu concordo contigo, compactuo com essa ideia. Eu falei aqui, o pessoal acha que é um absurdo, mas Miguel Ángel Ramírez é uma ideia, é um projeto. É um bom treinador, é um bom treinador. Só que tem um detalhe, Wesley. Esse jogo é um jogo de Libertadores. Como o jogo contra o Always Red... O time do shampoo, tu falou. Do absorvente aí, esse time do Always Red, do Always, era um jogo de Libertadores. E jogar uma Libertadores é muito difícil. E a Libertadores é uma competição traiçoeira. Isso é bom lembrar. Agora, eu já chamo a atenção sobre essa questão, porque hoje vai estar o Tyson. No meu entendimento, há uma pressão muito grande. Se acaso o Miguel vier a perder esse jogo, aí a terra começa... Não, eu acho que não. Terremoto. Internacional. Pequeno. Na minha concepção, esse grupo do Inter aí, que tem o Inter, o Always Red, o Tátira e o Olímpia, vai terminar da seguinte maneira.
Internacional e Olímpia, alternando entre os 2 primeiros lugares e classificação garantida, sem problema nenhum. Com relação ao Tyson, acho que é um jogador importante, vem para acrescentar nesse time do Inter. É um bom jogador, tá? Não é toda essa mídia que estão fazendo, talvez pela volta dele, mas ele é um bom jogador, sim, as pessoas têm que entender isso. Acho que é um jogador a acrescentar nesse elenco do Inter. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, o Tyson, que participou do último treino com o grupo do Internacional, surpreendeu, chamou a atenção de todo mundo pela questão física, rapidamente já mostrou estar preparado nesse jogo, deve estrear, não vai ser titular, pelo menos imagino que não. Agora, vai estrear durante a partida, vai ter a sua reestreia depois de 11 anos, foi campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Libertadores, campeão gaúcho por 2 vezes, um campeão com o Internacional, um jogador identificado, para mim, vem com uma referência. E o Wesley, eu já te pergunto e já lanço esse questionamento. Ele vem para vestir a 10, que há pouco tempo atrás estava aposentado por Andrés Nicolas D'Alessandro. O que tu me diz? Camisa 10 no Internacional. Acho que ela nunca foi aposentada. Ela teve um período de descanso aí com a saída do Dali. Tem um mito aí que muita gente fala que o Tyson virou meio campista na Ucrânia. Eu não concordo com isso. Jogou nessa posição numa temporada isolada, 2016, quando o Shakhtar tinha um dos técnicos portugueses recentes a passar por lá. Mas vai jogar, né, na meia esquerda, na extrema esquerda ali para tentar contribuir, e eu tenho certeza de que vai ser um acréscimo importante. Agora, o uso da 10, eu acho que também vem um pouco da questão do marketing. O Inter fez certo, construiu bem a ação midiática. É um craque, é um legítimo craque. Para mim sim, eu acredito que é um jogador diferente que vem para acrescentar não só no Inter, mas no futebol brasileiro. Hoje é um jogador diferente. Quero lançar a dúvida, porque Ramires já respondeu, Tyson deve jogar no meio-campo. E já disse também sobre Patrick. Questionado na coletiva, ele disse, Patrick deve jogar de ponta. Todos concordamos que Patrick deve ser ponta, até porque precisa de espaço. Tyson deve jogar pela meia esquerda, pela meia direita, ou tu discorda do Ramires e acha que ele deveria jogar no ataque? Quiser botar na meia esquerda, eu acho que ele vai contribuir. Eu sou uma pessoa que acredita que a utilização dele nas extremas do lado esquerdo pode dar muito certo. Tátira e Internacional no Beira-Rio, nós vamos voltar a falar sobre esse jogo. Agora, Wesley, o que tu me diz sobre o jogo Ipiranga e Grêmio, que aconteceu no Colosso da Lagoa, no sábado, jogo decisivo para o Ipiranga. Nós estamos aqui ainda tentando digerir essa eliminação, uma eliminação muito dolorida, até do que aconteceu com o Fortaleza, talvez tão dolorida quanto a que aconteceu no jogo contra o Confiança. Acho que menos, porque o jogo contra o Confiança e na última edição da Série C, quando falamos em Série B, as dimensões são um pouco diferentes. Agora, muito injusto, muito injusto. O que tu me diz sobre essa eliminação? Primeira coisa, eu quero mandar aqui o meu abraço para o presidente Adilson, né? É lamentável que situações como a que ocorreram no jogo contra o Grêmio tenham acontecido, porque elas, né, enfim, nas circunstâncias das quais se faziam presentes, o Ipiranga fica fora da próxima fase por uma ação extraordinária do vento que, numa ação inexplicável, derrubou o Matheus Henrique. Eu acho isso uma palhaçada, se querem saber o que eu acho. É uma palhaçada. E a decisão do árbitro foi tomada imediatamente. Ele viu, marcou, pênalti para o Grêmio. Nisso aí, passando dos 10 minutos, pênalti, que o Diego Souza foi para a bola, bateu, fez o gol. Que mudou totalmente o desenrolar da partida, porque o Ipiranga vinha melhor. É bom lembrar um cabeceio do Reinaldo, que por pouco não saiu 1-0 para o Ipiranga. Ele marca essa penalidade. Se ele viu, como disse o Adilson, ele marcou o pênalti de um lance que, no teu entendimento, não aconteceu. Ou se ele não viu, ele estava encoberto, que também é uma grande incompetência, segundo o que disse o próprio Adilson. Eu acho o seguinte, se a Federação Gaúcha, que realiza um campeonato gaúcho todo ano, enfim, pode se acrescentar qualquer circunstância que se quiser na situação,
Mas se tu não vai ter recurso para tentar pelo menos ampliar um pouquinho, assim, ó, isso aqui que seja na qualidade da arbitragem, para mim não serve. Eu não estou aqui dizendo, o Grêmio não jogou bola para ganhar, não jogou bola. E muito menos falando isso do Ipiranga, dizendo, o Ipiranga não jogou bola para ganhar. Eu só acho que esse tipo de lance aí estraga o espetáculo. Eu acho que sim. Até acredito que o Grêmio, em algum momento da partida, acabou se desligando por conta da vantagem. Talvez se essa vantagem não tivesse sido construída ainda no primeiro tempo. Talvez nós tivéssemos um segundo tempo onde o Grêmio pudesse ter um pouco mais de vontade, que claramente se viu no segundo tempo, um Grêmio um pouco apagado, claro, por conta de ter feito esses 3-0. Mas eu acho que o Grêmio poderia, sim, ter ganhado do Ipiranga de outras formas, sem a necessidade de um pênalti marcado. E é bom lembrar que foi uma decisão do árbitro que estava no campo, Éder Zanella. Muita gente vai questionar o que eu vou dizer por eu estar usando uma jaqueta da cor vermelha, tá? Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma o que eu vou dizer aqui. Para mim, o que acontece com o Grêmio é reflexo renatista ainda. Porque o Grêmio é um time que joga um tempo, na minha concepção. Joga um tempo e sofre com as consequências. Claro que isso pode mudar com o Thiago Nunes, que para mim, na minha visão, foi a melhor escolha para comandar o Grêmio. Agora, joga um tempo e fica na maciota o outro tempo inteiro, né? Constrói, em algumas ocasiões, com o Renato, construía vitórias no primeiro tempo e aí relaxava no segundo. Aí era na brincadeira, era no toquinho de bola, era na administrar a vantagem. Eu acho que essa caracterização de jogo do Grêmio vai ser alterada pelo Thiago Nunes, mas na minha concepção, esse apagão que tu falou do Grêmio é reflexo renatista. O Thiago Nunes, ele é um treinador que chegou no Grêmio, é bom lembrar, esse sábado foi um jogo de estreia para o Thiago Nunes, mas até então o treinador que é gaúcho de Santa Maria ainda não tinha tido tempo para treinar essa equipe. Então eu concordo com o que tu diz porque é o time do Renato, ainda era. Sim. Nesse momento, o Thiago Nunes já realizou treinamentos, até com alguma intensidade, é um treinador bastante diferente da metodologia de trabalho do Renato para Thiago Nunes, até porque o Thiago Nunes gosta de um esquema parecido com 4-1-4-1, com um volante centralizado. Nós não vimos isso ainda no jogo contra o Ipiranga, agora falando de uma análise do time do Grêmio. Mas muitas coisas vão precisar ser ajustadas nesse time do Thiago Nunes, porque uma fragilidade defensiva, e eu gosto de falar esse termo, por quê? Porque o Grêmio se mostrou ser uma equipe que na defesa ainda não tem essa organização e principalmente esse apagão, questão emocional. Então o Grêmio vai ter que melhorar isso, essa organização em campo, e me preocupa o ataque também, porque o ataque do Grêmio é um ataque que com o Renato tinha aquele estilo de toque, não vai para lugar nenhum, e é uma coisa que, dependendo muito da individualidade Ferreirinha e Diego Souza, então vai ter que ser alterado algumas coisas do time do Thiago Nunes. O Matheus Henrique me lembra aquele do 7 anões, como é que é o nome dele? Deixa eu lembrar aqui. Soneca é o nome dele. Que tá dormindo, né? Isso é brincadeira. Já mostrou que tem qualidade, tá? Tem. Agora, se continuar com esse envolvimento, com essa sinergia com os outros 10 companheiros, não vai fazer diferença. A mesma coisa para o Jean-Pierre, que na minha concepção, vamos fazer aqui uma escala de 10 jogos. Ele faz 6 jogos, uma nota 7. 2 jogos, uma nota 8. E aí, os outros 2, uma nota 9, 9,5. Acho que é um pouco também, isso vai ser corrigido pelo Thiago Nunes na minha concepção, tá? É um bom treinador. Agora, esse time do Grêmio tem que ter mais comprometimento. Falta isso na minha visão, para que, né, o Grêmio volte a jogar o futebol que encantou o país. Enfim. Melhor futebol do Brasil. Na minha concepção, durou 2 anos e meio, não mais que isso. Eu sou um admirador do futebol do Jean-Pierre, e acho até que o Jean-Pierre vai ser um jogador muito utilizado pelo próprio Thiago Nunes, até porque o Thiago Nunes falou isso aí. Sim. Ele falou sobre esses jogadores, disse que tem confiança, ele disse inclusive que o Matheus Henrique é um perfil que ele quer sempre trabalhar, e o Jean-Pierre tem proposta
Teve proposta do Vancouver Whitecaps. para jogar no futebol norte-americano, que Na nós MLS. chamamos de no futebol norte-americano, é a Liga Americana. É a Major League. Isso, Major League Soccer. Então é bom lembrar que existe essa proposta, essa questão do jogador. No ano passado teve aquela loucura lá do pai do GPR falando que o Renato não treina, que foi uma bomba, explodiu no vestiário e tudo isso. Mas são 2 jogadores que o Grêmio vai tá se utilizando. O Jean-Pierre me lembra um pouco do perfil do Ronaldinho, assim, um cara irreverente, com bola no pé. Isso aí é inegável, né? Agora, é um cara, é um jogador que tem um perfil fazer uma festinha, curtir, então assim, tem que ser melhor trabalhado, tem bola, mas tem que ter trabalho e um processo de construção emocional junto ao técnico e aos companheiros. Não tenho nenhuma simpatia aqui com o que diz o Wesley em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Não gosto nem do perfil e nem dessa idolatria que muitos até falam de uma forma exacerbada sobre o Ronaldinho Gaúcho. Não, eu me recuso a ver um negócio desse. É porque alguns falam sobre o Ronaldinho. E aqui eu até, claro, eu não acho que ele não jogou futebol para isso. Agora, queria fazer comparações, dizer que o Ronaldinho foi melhor que... Não estou colocando... Pera um pouquinho. Não estou colocando o Jean-Pierre na sombra do Ronaldinho. Estou fazendo uma comparação circunstancial de personalidade, que é bem diferente de futebol, tá? Com certeza o Ronaldinho jogou anos-luz muito à frente do Jean-Pierre. Isso aí não dá para eu negar. Agora, não estou fazendo uma comparação futebolística, porque isso é um crime. Na minha concepção, isso é um crime. Agora, comparativo de personalidade é outra história. Até porque fez muita caca aí, recentemente até. Mas vamos voltar a falar sobre o Internacional. Mas antes disso, Wesley, Douglas Costa, que divulgou em uma rede social a seguinte frase: e aí, eu conto, vocês contam. Douglas Costa é um dos atacantes brasileiros que fez sucesso recentemente na Copa América, é um canhoto que dificilmente é visto no futebol brasileiro e, quem sabe, pode estar aí numa negociação com o Grêmio. É uma novela, eu já falei aqui, inclusive, várias vezes sobre essa novela Douglas Costa, mas me parece que houve alguma volta de negociações. Eu quero a tua opinião, Wesley. Douglas Costa é caro, no entanto, no campo se paga. Se o Grêmio trouxer uma contratação que eleva o nível de uma forma considerável do elenco do Grêmio, e o futebol brasileiro também ganha bastante. E o que tu conta? Acho que ele vem, né? Tu acha que ele vem ou não? Eu acredito que mais cedo, mais tarde ele venha. Então, assim... Não, eu tô falando agora. Eu tô falando nesse... Não, eu não posso afirmar 27 de abril de 2020. Não vou afirmar que ele venha amanhã, que amanhã ele está desembarcando no Salgado Filho para receber um manto da geral do Grêmio do Romildo Bolzani. Isso não estou falando. Estou falando aqui que ele pode... na minha concepção ele vem, tá? Ele vai ser jogador do Grêmio no futuro, na minha concepção. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas no futuro próximo vai ser jogador do Grêmio. É bom destacar o Romildo Bolzan, porque o Globo Esporte entrou em contato com o Romildo, ele disse que não tem nada de negociação. O repórter Wagner Martins disse que tem 2 lados da história. Um deles diz, não embarca nessa, e outro que diz que essas negociações voltaram a ser conversadas. Essas informações são todas extraoficiais, não tem nada divulgado, nem nada confirmado pela direção do Grêmio. Agora, disse um negócio interessante, uma proposta foi feita para Douglas Costa e o empresário dele, num possível contrato de produtividade com o Grêmio, disse, nada disso, não queremos isso aí. E o João Batista Filho também reforçou a tese, dizendo que Douglas Costa tem histórico de lesões e, segundo fontes lá de dentro da arena, Douglas Costa não vem. Fica nessa definição. Quero dizer aqui que, independente do Douglas Costa vir ou não vir, foi feito um apanhado de algumas temporadas das quais ele participou na Europa, seja por Juventus ou pelo Bayern, das quais em 2 temporadas ele jogou ativamente em número de jogos. Agora ele perdeu, acho que, se eu não estou enganado, foram em torno de 55, 56 jogos.
nessa soma geral por lesões. Então é uma negociação que, claro, envolve todo o retorno ao Grêmio, mas na minha concepção ele vem, apesar de ser uma negociação de risco. Mas vem? Eu acho que vem. Eu não, mais uma vez eu vou dizer aqui, eu não disse que ele vem amanhã, está desembarcando no Salgado Filho. Mas ele tem, né, a menos que faça uma sacanagem muito grande com o Grêmio, que eu acho difícil, ele vai ser jogador do Grêmio no futuro, sim. E na quinta-feira, Lanús, La Fortaleza, palco da final de 2017, onde o Grêmio conquistou sua terceira Taça de Libertadores da América, volta a ser palco, mas dessa vez pela Copa Sul-Americana, Lanús e Grêmio. Segundo jogo, o Grêmio que venceu na estreia, like dá 2-1 na Arena. Eu vou ser sincero aqui, o Grêmio vai passar o carro no Lanús, o Grêmio vai atropelar, não vai deixar resquício do Lanús, seja na Argentina, seja aqui na Arena, faz o que quiser, não vai perder. Mas antes desse jogo da quinta-feira, é bom deixar claro, Wesley, que o Ipiranga agora tem um período de férias. O Adilson disse ontem aqui, presidente Adilson, que o Ipiranga deve permanecer com a mesma comissão técnica, com o Júnior Rocha sob o comando dessa equipe, para o decorrer da Série C, que tem um mês, mas é importante deixar isso bem claro para o torcedor do Ipiranga. Também sobre David, ele disse que David não estava em condições de jogar, por isso que foi deixar no banco de reservas. Sem julgamentos, há um goleiro Paulo, que também, na visão dele, é um grande goleiro, um goleiro que vai contribuir para a temporada. O Ipiranga fica nesse treino. Wesley, agora a preparação é para a Série C. Tem que agarrar com unhas e dentes a oportunidade. A sequência de trabalho bem vindo nos últimos anos aí, vem apresentando resultados. E o clube em si, em todos os seus setores, tem que se mobilizar para que se saia dessa quase alternância de objetivo, para que se alcance esse objetivo. Estamos há alguns anos já no quase. Mais uma vez eu reitero aqui a valorização pelo trabalho. Eu acho que o Ipiranga tem tudo para se remobilizar mais uma vez e buscar com trabalho, com dedicação e com bola no pé, com bola jogada, jogo jogado, né? Essa sinergia entre grupo, comissão técnica e futebol jogado na grama, tem tudo para buscar o acesso. Eu compactuo da mesma ideia. Eu sou muito claro, eu deixei isso muito claro sobre o merecimento em que o Ipiranga de Erechim, essa equipe que eu insisto em dizer que leva na garupa o nome de Erechim, e parece até que é uma falação, e que eu tenho repetido isso, mas o Ipiranga de Erechim muito bem representa a nossa cidade, a nossa região, e luta contra a maré. Aqui me permita até dizer isso, luta contra a maré. Os torcedores do Ipiranga correspondem aí a uma porcentagem muito pequena dos habitantes que tem aqui em Erechim e na região também. Então nós que torcemos para o Ipiranga temos que ter respeito a esse clube e a campanha que foi feita. Agora, Wesley, eu quero voltar a falar sobre a Internacional, porque o Inter é o Rio Grande do Sul, é esse estado aqui na Libertadores da América. Deportivo Táchira, a informação é a seguinte: o Deportivo Táchira jogou o último jogo do campeonato venezuelano com os reservas e venceu também por uma goleada. Dessa vez vem com os titulares. Na Libertadores está à frente do Inter. É bom lembrar que o Inter está em último, mas a primeira rodada a recém, mas a Libertadores é muito traiçoeira. E na minha opinião, eu discordo muito do que disse o Wesley. Eu acho que tem mais pressão impossível, talvez seja um dos jogos mais difíceis aí para o Miguel Ángel Ramírez. Eu defendo o espanhol, eu defendo muito o espanhol, agora a pressão existe. Wesley, sobre esse jogo, Deportivo Táchira, atual campeão, atual time venezuelano que mais vezes participou, vem de uma goleada aí. O que tu me diz sobre esse jogo de hoje à noite? O que tu quer dizer o palpite? Porque eu sei que o Wesley também acertou o último palpite aí do Independiente Del Valle 2-1 no Grêmio, para a infelicidade da torcida do Grêmio, ainda sob o comando do Renato Portaluppi. Agora, a pressão ela é muito grande para cima do Miguel Ángel Ramírez. Acho que essas goleadas não tiram essa pressão, na minha opinião. Posso apanhar depois do que eu vou falar aqui. Vou ser simples e rápido. O Internacional vai ganhar o jogo. Vai ganhar. E se não o fizer?
Se não fizer, tem que manter o trabalho, não vai mandar o Miguel Ramírez embora, não tem terra arrasada, não vai mandar embora. Eu não mandaria, tá? Porque a mídia aí tá cheia de dirigente, tá cheia de personificações achando que de um dia para outro virou dirigente e quer mandar o Ramírez embora antes do jogo, né? Antes dos jogos. Eu não mandaria embora. Mais uma vez, eu acho que o Internacional vai ganhar o jogo sem complicações. Mas então tu concorda com a escalação, as escalações, as decisões que foram tomadas por esse sujeito, Miguel Ángel Ramírez, não, isso que não. Quis colocar o Rodinei pelo lado esquerdo, que teve a ousadia, e não entendam a ousadia como uma coisa ruim, porque eu defendo e deixei isso muito claro aqui. Miguel Ángel Ramírez é um cara muito experiente, veio para fazer um novo Internacional, um Inter da posse de bola, da bola no chão, mas o Wesley vai ter que concordar comigo que algumas decisões dele na última partida foram extremamente equivocadas. Isso para falar baixo, porque teve algumas decisões ridículas. Decisão correta em 90%, 95% das ações, só o Barcelona do Guardiola em 2008 e 2009, que ganhou tudo. Mas então, eu me refiro... Então, eu pergunto isso para o torcedor colorado. Se não há pressão, então pera um pouquinho. Miguel Ángel Ramírez perde o jogo de hoje, então perde o jogo de hoje, entrega o jogo para o Olímpia na semana que vem e abandona a Libertadores. Vamos defender o projeto, ideia, aquilo que eu falei. Assim. A ideia, Miguel Ángel Ramírez. Não é assim. E tem o Gauchão, tu acha que vai ser uma moleza aí jogar contra o Juventude? Eles classificou em terceiro, diga-se de passagem. Eu estou dizendo que, na minha concepção, não tem pressão. Na minha. Agora, o que a mídia é externa. Mas então deixa o venezuelano ganhar para te ver se não tem pressão. Não, eu não estou dizendo... Ninguém aqui está dizendo que o Ramírez vai deixar o Táchira entrar e fazer um circo, né? Mas isso aí foi o que foi visto no primeiro jogo. Isso foi evidente. O Always botou essa pressão. Ele disse, ele disse depois que terminou a partida que o Inter se adaptou ao modelo de jogo do Always Red. Isso para mim é inconcebível. Incabível. Eu acho que vai haver a manutenção do trabalho. Mais uma vez eu digo aqui para o torcedor colorado. Eu, como estudante da área do jornalismo, acredito que vai haver uma vitória. Caso não haver, mais uma vez eu vou estar sendo... contrário, porque eu falei aqui semana passada que ia ganhar o jogo do Always Red e não ganhou, mas é uma concepção minha. Mas não foi só tu que disse, eu disse, todo mundo acreditava. Então assim, dentro do Beira-Rio, jogando da forma como tem que jogar, eu já falei que eu não culpo só a altitude, tem outros valores aí para analisar a derrota do Inter perante o Always Red, mas eu acho que vai ganhar, vai passar pelo Táchira sem grandes obstáculos. Wesley, muito obrigado pela participação. Nós chegamos no fim dessa terça-feira, terça de Libertadores. Voltamos aí na quarta-feira para falar sobre o jogo do Grêmio, sobre a repercussão do jogo do Inter. Palpite, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado. Eu quero dizer aqui que foi um prazer. Acho que vai ser 2-0 Inter no Táchira. E o Grêmio, vamos colocar aí, jogar na Argentina, vai ser 1-1. Eu acho que sob pressão, sem altitude, o Internacional vence hoje por 3-0. Obrigado pela tua participação e pela participação de quem esteve comigo. Até amanhã. Esperamos que com o resultado positivo do Internacional, que é o Rio Grande do Sul na Copa Libertadores da América. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.